Olá, tudo bem com vocês? Então, vamos conversar um pouquinho nesse vídeo sobre internação. É um assunto sério e muito importante e que é uma preocupação e que levanta muita dúvida em grande parte dos familiares de dependentes químicos. Bom, primeira coisa, que tipo de internação que existe? O que é internação voluntária? O que é internação involuntária? Bom, internação voluntária é aquela que há a concordância do dependente químico. Ele quer se internar, ele quer se tratar. A internação involuntária, ao contrário, é aquela em que o dependente químico não quer se submeter a esse tipo de tratamento. Mas existe alguém, um terceiro, né, geralmente um familiar, que faz a solicitação dessa internação involuntária. E ainda existe um terceiro tipo de internação, que é a internação compulsória, que é feita com uma determinação judicial. Bom, sabendo já quais são os tipos de internação, é muito importante deixar claro mais uma vez, a gente já abordou isso anteriormente em um dos vídeos, deixar claro mais uma vez que a internação, ela não é o único tipo de tratamento para dependência química. E que quem deve, na verdade, dizer que realmente é um caso de internação é o médico. A dependência química é uma doença crônica, como nós já vimos, e ela precisa sim de tratamento. Né? O amor da família não cura, a atenção da família não cura. O que vai curar, digamos assim, né, o que vai auxiliar no processo de recuperação é a busca por um tratamento por parte do dependente químico. Tá, e o tratamento, ele se resume à internação? Não. Não sei como que são nos outros estados, mas no Distrito Federal existem, por exemplo, os CAPs. Nos CAPs existem psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas, enfim, onde o dependente químico pode fazer um tratamento ambulatorial. Além disso, isso existe em todo o Brasil, na verdade, acho que em todos os países do mundo existe o grupo Narcóticos Anônimos. É um local onde o indivíduo vai para participar de reuniões diárias, onde ele vai estar com outras pessoas que passam pela mesma experiência, pelas mesmas dificuldades, que vão relatar suas superações, né, os obstáculos vencidos a cada dia, enfim. Vai ser ali numa sala, um ambiente de troca, onde aquilo fortalece os membros de alguma forma e que tem um resultado simplesmente fantástico. Então, uma outra opção é o NA. Além disso, existem aqueles que fazem seus tratamentos particulares, clínicas particulares, profissionais particulares, que cá para nós não é barato. Bom, a gente está falando de tratamento, mas é interessante que a dependência química, ela ultrapassa essa questão a questão física, né? Não é uma doença somente física, ela é muito complexa. Gente, eu conheço relatos de pessoas que pararam de usar drogas desde que a esposa engravidou. Então, desde o momento que engravidou, que foi pai, aquilo para ele foi o que ele precisava para decidir não usar mais e não usou mais. Existem pessoas que conseguem se recuperar por meio de tratamento numa comunidade terapêutica. Ali ele consegue as ferramentas necessárias para não recair mais e segue a sua vida. Outras pessoas conseguem isso no casamento, outras conseguem por meio de um susto muito grande, de uma enfermidade, de uma exposição a risco muito grande, e outros já passaram por tudo isso que eu tô falando e ainda não foi aquele estalo que ele precisava para parar, porque cada um é cada um. Então, além dessas questões de tratamento, conheço vários profissionais que assinam embaixo que também é necessário e ajuda muito na recuperação do dependente químico a questão de ter uma religiosidade, sabe, de ir a uma determinada igreja com uma certa frequência é muito importante. A questão de ter um vínculo familiar forte, de ter, estar cercado com a sua família, pessoas que o amam, pessoas que o aceitam, que realmente torcem por ele, é muito importante. E é muito importante ele se construir como ser humano, estudar, trabalhar, ter sonhos. Então são vários, quanto mais o dependente químico estiver cercado de opções para ele se recuperar, melhor. Um exemplo que eu vi uma vez que é muito bacana, é como se ele estivesse num ônibus bem lotado. E ele precisa do maior número possível de opções para se segurar quando esse ônibus virar. Então, cerca o quanto ele puder, melhor.
vai no grupo, faz tratamento com os médicos, com terapeutas, com psicólogos, tem a sua religiosidade, tem o seu apego familiar, enfim, cerca com o máximo que puder, com seus sonhos profissionais, né, acadêmicos, porque quando uma dessas opções falhar, na hora que ele tentar se agarrar, ele tem uma outra opção. Então, assim, se ele ficar com apenas uma opção de recuperação, que às vezes acontece muito, né? Saiu de uma internação, não, agora eu vou mergulhar no trabalho, o que eu vou fazer é trabalhar, eu vou me recuperar e tal, e vai só nessa questão do trabalho. Primeira decepção que ele tem, primeiro problema que ele tem, enfim, primeiro dia que ele não tá muito legal emocionalmente e tal, quando ele não conseguir se agarrar nessa opção, vem a recaída. Então, por isso que é importante ele estar cercado do maior número possível de opções, tá? Uma outra coisa que também é muito importante a gente falar é que, embora exista vários tipos de internação, como eu falei, esses tipos, né, voluntário, involuntário, compulsório e tal, o tratamento ele só dá certo de fato se ele se tornar voluntário, né? O dependente químico ele precisa querer se recuperar. Então não adianta ele ficar ali durante 6 meses, 9 meses, 1 ano e 2 meses, 1 ano e, sei lá, em 3 meses e ele não querer se recuperar. Então, às vezes sim é válida a intervenção involuntária. Quando que ela é válida? Na minha opinião, somente quando há um risco de vida do dependente ou quando ele está colocando a vida de outras pessoas em risco. Somente nesse caso. Passou disso, eu acredito que seja a gente invadir a liberdade do outro, né? Mas nesses casos em que há risco, é válido sim uma intervenção involuntária, mas é muito importante que no decorrer do tempo se torne algo voluntário, ele precisa querer se recuperar, porque essa é a chave da recuperação, né? E só pode partir dele, por mais que a família queira, a recuperação ela só vai acontecer se ele realmente quiser. E é muito importante nós, familiares, entendermos isso. Bom, gente, além disso, existe uma dúvida muito grande quanto à questão de visita. Primeiro, aproveita. Se o seu familiar está internado, aproveita esse tempo que você não está passando por toda aquela adrenalina constante, né? Sem cabeça para muitas coisas. Aproveita agora que você tá tranquila, tá num momento de tranquilidade na sua casa para se cuidar. Vá no máximo de grupos de apoio que você puder. Leia o máximo de livros, artigos sobre o assunto que você puder. Troque experiências com outras pessoas que estão em recuperação, outras famílias que estão em recuperação. Por quê? Porque ele tá lá, e se ele realmente está lá de coração, ele tá lá aprendendo ferramentas para lidar com a sua doença. Ele está internado, ele vai sair curado? Infelizmente, eu não posso afirmar isso aqui, porque a dependência química é uma doença crônica. Então, ele não vai sair curado da internação, mas ele vai sair conhecendo ferramentas para lidar consigo mesmo. Porque a dependência química vai muito além do uso de drogas, são N questões emocionais, né, psicológicas, então ele precisa aprender a lidar com isso. E ele vai sair com essas ferramentas, ele vai sair com muita vontade. Então ele vem diferente, ele vai chegar diferente. Será que ele vai encontrar uma família diferente? Então você precisa aproveitar esse tempo para se cuidar. Infelizmente é muito comum, algumas clínicas, né, algumas comunidades, elas só permitem a visita da família se a família participar de um grupo de apoio naquela semana. E eu já cansei de ver famílias falando, puxa, que coisa, que saco ter que participar disso, mas eu preciso ficar até o fim, porque eu preciso do comprovante de que eu participei para poder visitar o meu familiar. Então, família, entenda, você também precisa de tratamento, você também precisa se cuidar, sabe? Você também precisa de querer mudar, porque se você não quiser mudar, você não vai mudar. E quando ele chega, é muito importante encontrar essa família diferente, mudada. E as pessoas perguntam muito também com relação à visita, né? O que falar, o que não falar. Gente, não existe certo ou errado, não existem regras. Você pode seguir o seu coração, né? Você está ali diante de uma pessoa que você ama muito, de um familiar que tá se recuperando, enquanto, né, tantos outros ainda não conseguiram encontrar esse caminho, ele conseguiu, tá lá, tá se tratando,
tá vivendo um dia de cada vez, então você pode ser você mesmo. Agora existem algumas coisas, alguns cuidados para não atrapalhar o processo de tratamento, como por exemplo, ficar enfatizando o quanto ele faz falta em casa, o quanto tá com saudade, o quanto é importante que ele volte logo, levando problemas que estão acontecendo aqui fora, né? Porque imagina, com o tempo já é normal aquela ansiedade por sair do tratamento. E se o familiar chega lá levando tudo isso, vai só aumentar ainda mais esse processo, essa vontade dele de sair. Muito cuidado com, o pessoal fala, cuidado com chá de já tô bom, né? Que depois de um determinado tempo já tem o tal do já tô bom. Não, já tô bom, já tô aqui há 2 meses, já tá tudo certo, já posso sair, já me recuperei. Então é muito importante a família incentivar a permanência ali. Porque quanto mais tempo, se ele levar o tratamento até o final, muito mais condição, com muito mais ferramentas ele vai aprender para lidar com isso quando estiver aqui fora. Então, mais nesse sentido mesmo de tranquilizá-lo, de dizer o quanto todo mundo está feliz que ele esteja ali cuidando dele, para ele pensar nele mesmo nesse tempo, né? E aproveitar ao máximo o tratamento. Bom, uma outra coisa que também foi perguntada é a questão do tratamento com ibogaína. Bom, eu não me sinto à vontade de falar sobre a substância aqui no vídeo, porque eu não sou uma especialista nessa área. Mas eu vou deixar aqui embaixo, né, na parte da descrição do vídeo, todas as postagens que foram feitas quando um familiar meu fez o tratamento com ibogaína. É algo assustador, é algo assim, tem muito efeito colateral. E também é algo assim espetacular no sentido do que acontece nos 30 primeiros dias, né? Realmente nos 30 primeiros dias foi assim um efeito espetacular no sentido de tirar todo sintoma de fissura, de abstinência e tudo mais. Mas depois já não vi mais essa coisa tão fantástica que se pinta, né, a respeito. Além disso, é muito importante estar atento, porque nessa mesma clínica, tempos depois, uma pessoa veio a óbito nesse tratamento. Então, se você vai optar por esse tratamento, procura se informar se é autorizado pela Anvisa, se está tudo certinho, né? Se o ambiente é adequado, se os profissionais são adequados. Então, e não vai esperando também um tratamento milagroso, porque tratamento milagroso, infelizmente, ainda não existe. Se alguém está vendendo um tratamento milagroso para você, fique com o pé atrás, porque não existe até o presente momento. E falando sobre tá tudo certinho e voltando para a questão da internação, também tem essa questão, gente, por mais desesperado que a família esteja, por mais desesperado que o dependente esteja também para se tratar, para se internar, cuidado. Procure verificar antes se o lugar para onde ele está indo se é um lugar seguro, se tem alvará de funcionamento, se tem registro no conselho do teu estado. Verifique tudo isso, qual que é a forma do tratamento terapêutico, se existe, né, um plano terapêutico na comunidade, se não existem coisas que ferem a liberdade do indivíduo. Enfim, procure saber tudo disso antes da internação, porque tudo isso é muito importante no resultado e existe muita gente, muito charlatão que se aproveita do nosso desespero, da nossa pressa e da nossa angústia. Então, ó, vamos ficar antenado, ok? Espero que tenha ajudado, esclarecido vocês. Não deixem de dar uma olhadinha aqui na descrição dos vídeos, nos links que eu vou, do vídeo, nos links que eu vou colocar, ok? Super beijo, fiquem com Deus.